passo a passo do projeto elétrico aqui dentro do AutoCAD. Primeiro ponto, estamos abrindo aqui uma planta de 60 metros quadrados. Você pode usar essa mesma planta, o link está aqui abaixo, ou você pode estar usando uma planta sua, não tem problema algum. E a gente vai começar aqui o nosso projeto elétrico. Então, toda vez que você vai começar um projeto elétrico no AutoCAD, você pode abrir aí um bloco de notas, você pode abrir uma planilha de Excel aí do lado, ou você pode começar com o seu bloquinho de notas para que depois você extrai as informações que você anotou e possa estar planilhando. Diego, informações como o que, Diego? O que é que eu preciso ter aí como dado? Vamos lá, a gente precisa saber aí o número de tomadas, a gente precisa saber a potência da iluminação, e tudo isso a gente começa a partir da área e do perímetro. Então, vamos aqui ambiente por ambiente, beleza? A primeira ferramenta quando a gente vai fazer um projeto elétrico aqui no AutoCAD é a ferramenta Area, tá? Ou área em inglês. Então, Area, deu Enter aí, e você vai pegar o que? As extremidades daquele seu ambiente. Então, vou pegar aqui, daqui para cá. Você vai ver que eu não cliquei muito corretamente, né? Então, vou fazer de novo aqui, ó. Vou fazer desse ponto para cá, que eu consigo pegar perpendicular aqui certinho, beleza? E aqui eu consigo ter, por exemplo, nesse meu primeiro ambiente, área de 9 metros e perímetro de 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, anotar para vocês, sala, área de 9 metros quadrados, perímetro de 12 metros. Diego, por que é que eu preciso saber disso? Porque a partir dessa informação eu vou saber pela área a potência da minha iluminação e pelo perímetro o número de tomadas. Beleza? Eu venho aqui agora, por exemplo, para a cozinha, e aí eu venho novamente com a ferramenta área. Então, essa é a primeira ferramenta que você vai ter que usar com muita veemência, né? Você vai ter que usar, repetir algumas vezes para que você possa fazer aqui seu processo. Outro ponto importante, se você tenta localizar um ponto e você não acha aqui no AutoCAD, você pode buscar sempre a referência para que o ortogonal apareça, tá? Então, feito isso, eu tenho aqui, por exemplo, na cozinha, área de 7,70, então área 7,70 metros quadrados, e o perímetro eu me esqueci, eu não consegui visualizar, então aqui ó, 11,60, então 11,60 de perímetro. Beleza, e aí você vai fazendo ambiente por ambiente. Feito isso, você vai precisar o quê? Começar a alocar tomadas e pontos de iluminação. Diego, eu preciso deixar aqui o nome dos ambientes? Não, você não precisa. Você pode, inclusive, ir tirando esse nome dos ambientes aí à medida que você vai verificando área e perímetro. Beleza? Outra coisa aí que é bem importante quando a gente fala de projeto elétrico é o nosso quadro de distribuição. Então, pensa bem, todo projeto você vai precisar ter um quadro de distribuição para dentro do quadro você colocar os disjuntores, DR, DPS. A gente aprende tudo sobre o quadro de distribuição, os elementos de manobra, esses dispositivos de proteção no nosso curso completo. Mas aqui, de antemão, é importante que você já comece a alocar ele em seu projeto. Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, colocar aqui nessa parede o meu quadro de distribuição. Então, posso colocar aqui, posso colocar aqui, posso colocar nessa. Eu vou escolher, vou fazer a disposição aqui no meu projeto. Então, como é a representação do quadro? Você vai fazer um retângulo, beleza? Vou botar ele, por exemplo, por aqui. Vou botar aqui meu quadro de distribuição e ele tem aqui um xizinho, tá? Dentro dele. Então, essa aqui é a representação gráfica do meu quadro de distribuição. Diego, eu vou colocar ele aqui, é esse o ponto que você quer? Eu poderia colocar ele aqui, eu posso trazer ele também sacando aqui da parede, não tem problema. Eu posso trazer ele para essa parede, mas geralmente um quadro de distribuição ele fica em um local aberto, em um local de circulação, ou seja, ele não costuma ficar em locais fechados, onde tem realmente a porta ali, para facilitar o manuseio, para facilitar o acesso e por aí vai. Beleza? E normalmente a gente coloca ele no centro do seu projeto. Por quê? Porque existe um negócio chamado segunda lei de Ohm. E a partir da distância, quanto maior a distância para que aquela corrente possa se deslocar, automaticamente eu vou precisar ter fios condutores, fios de cobre com espessão maior, com a espessura maior, com um diâmetro maior e, por consequência, um custo maior e desnecessário na minha obra. Então, eu preciso estar sempre pensando aí onde eu vou alocar meu quadro de distribuição para poder estar alocando ele bem. Beleza. Feito isso, vamos começar aqui no projeto da sala
e no projeto da cozinha, para que a gente possa estar ilustrando. E obviamente você depois pode ir representando nos demais ambientes. Quando eu penso aqui, ó, por exemplo, em área e perímetro da sala e cozinha, vamos começar aqui, por exemplo, pelo perímetro. O perímetro está associado ao número de tomadas de uso geral, TUB. Existe tomada de uso geral, existe tomada de uso específico. Tomada de uso específico é tomada, por exemplo, de um ar-condicionado. Ela não entra nesse cálculo, mas você sabe que vai precisar ter ela em determinado local do seu projeto. Beleza? Então, você vai fazer o que para saber o número de tomadas pelo perímetro? Você vai pegar o perímetro, 12, e dividir por 5. Feito isso, você vai ter aqui um número de tomadas. Obviamente eu não vou ter 2.4 tomadas, a gente já poderia arredondar, por exemplo, para 3. Então, quem determina isso é o que? A NBR 5410. Diego, eu posso sempre colocar mais tomadas do que o que a norma permitiu, do que o que a norma previu? Claro que pode, quanto mais tomadas, melhor. Você já está ligado nisso, eu tenho certeza. Quanto mais tomadas, mais, né, fica confortável ali o seu projeto. Então, qual é o símbolo da tomada? Como é que a gente representa ela? A gente está aqui no AutoCAD, então você vai fazer a sua primeira tomadinha e depois você pode sair copiando e colando tranquilamente. E aí, eu quero dispor, eu quero colocar 3 tomadas, eu vou colocar as 3 juntas? Não, meu filho, coloca uma tomada em cada parede. Pelo menos, né? Até para facilitar mais na frente, questão de reforma, passar a tubulação, fica mais fácil, fica mais ágil. Então eu vou aqui, ó, ferramenta Line, e vou buscar fazer minha primeira tomadinha aqui. Então vou clicar aqui em um ponto qualquer, vou subir aqui, por exemplo, ponto 20. Estou fazendo aqui exclusivamente no olho, ponto 1 para um lado, venho com Line, ponto 1 para o outro. Se eu achar, por exemplo, depois ficou grande, ficou pequeno, eu uso a ferramenta Scale, vou mostrar aqui para vocês para fazer esse pequeno ajuste. Então fui lá, coloquei minha tomada, posso tirar essa partezinha aqui da linha que cruza minha parede, e a minha tomada ela tem algumas representações. Por exemplo, eu tenho uma tomada baixa, eu tenho uma tomada média, onde ela é parte preta, no caso aqui, e parte preenchida com uma achura, tá vendo? E eu teria a tomada alta, né? Eu tenho a tomada alta, onde ela é totalmente preenchida com sua achura. Diego, isso depende de quê? A aplicação depende do projeto. Quando a gente fala na prática, né, é muito comum trabalhar com tomadas baixas, entre 0,30, né, de altura do piso acabado. Geralmente é essa altura aí mais padrão. Óbvio que no projeto de interiores isso aí pode estar modificando, mas geralmente ali 0,30 tomada baixa. Então eu vou pegar essa minha tomada, vou dar um CO de copy, tá? Pego aqui meu ponto de referência e trago ela, por exemplo, posso até desativar o ortho para onde eu quero que ela fique posicionada. A de hoje ela não está correta. Óbvio, você vai pegar a sua tomada, dar um RO de rotate e rotacioná-la aqui, ativa de novo o ortho para você posicionar ela corretamente. Vai lá, seleciona a tomada, M de Move e encaixa ela aqui na sua parede. Então, primeira tomada, segunda tomada, e vou botar agora minha terceira tomada. Eu posso fazer, por exemplo, um mirror, um espelhar aqui, ó. Posso usar essa parede aqui como referência. Então, venho aqui, seleciono minha tomada, MI de mirror, consigo ver aqui minha parede como referência, coloco para espelhar, dou Enter, e tá lá, feita mais uma tomada. Então, eu já comecei aqui a inserir as tomadas no meu projeto, super rápido, super fácil, tá bom? E eu já posso também pensar, por exemplo, nas tomadas da minha cozinha. Qual o detalhe? Quando a gente pensa nas tomadas da cozinha, a gente pega o perímetro 11.60 e divide por 3,5, tá? Então não é por 5, é por 3,5. Se você vem aqui, ó, para a calculadora, você vai notar que se você divide por um valor menor, você automaticamente vai ter mais tomadas. Eu não vou colocar 3.3 tomadas, eu vou colocar, por exemplo, 4 tomadas. Então eu vou chegar aqui, ó, e pegar e inserir 4 tomadinhas na minha cozinha. Ah, Diego, eu preciso fazer isso de novo do zero? Não, basta você copiar as tomadas certas. Sendo que tem um detalhe. Quando a gente fala de tomada da cozinha, pessoal, é importante a gente falar o quê? Geralmente a gente trabalha com tomadas média. Porque são tomadas que ficam em cima do balcão. Acertou, miserável. Então você pode trazer uma tomada para cá. Você pode trazer aqui, ó, geralmente quando tem uma janelinha, né, você vai ter um balcão aqui bem bacana, bem compridão, né? Aqui por acaso não copiou a achura, você vai lá, lança de novo. Ah, Diego, eu vou ter uma ilha quente aqui. Ah, Diego, eu vou querer ter uma tomada baixa aqui. E aí você pode ir agora aqui no AutoCAD, como é fácil, né? E você vai copiando e colando, olha só que bacana, para poder facilitar
a sua vida, a posição lá das suas tomadas. Diego, como é que eu sei se eu posso espelhar essa tomada, rebater? Se eu vejo que essa minha linha aqui ela é contínua. Se eu pego, por exemplo, essa como referência, o meio dela ó, é no meio do meu projeto, então não vai dar certo. Então, sempre que você for rebater, pega aqui a linha interna, tá bom? Lembra de ativar a ortogonal e chorou. Então, colocamos aí as tomadas. Mas, Diego, eu queria saber um pouco mais sobre esse curso completo aí da Layout. Tu podia me ajudar? O que é esse Layout Flix? Como é que eu posso fazer um curso completo de projeto elétrico, de projeto hidráulico, de projeto arquitetônico, de Revit, entrar na tecnologia BIM? Esse é o Layout Flix, a nossa plataforma onde você tem todas as assinaturas dos cursos da Layout. O primeiro mês é gratuito, você não paga nada para estar utilizando. O certificado também você recebe aí no final de cada um desses treinamentos. E o melhor de tudo, você tem mentorias aí semanais. Então toda semana a gente tem aulas para poder estar tirando as dúvidas de vocês. A gente tem novos cursos que chegam até a plataforma, mas para que você possa estar iniciando, você tem um conteúdo ali muito mais completo do que a maioria, ou quiçá, né, todas as faculdades do Brasil. Projeto elétrico no AutoCAD, projeto hidráulico no AutoCAD, Revit, Revit Structure, TQS, EBERIC, né? A gente fala sobre financiamento habitacional, passo a passo para a execução de obra. Então, tem 3 cursos aqui de passo a passo, construção de baixo, médio e alto padrão. Obras caixa, obras pelo MCF Banking, parceria com corretores, como cobrar pelo seu projeto, Promob, KI Builder, Civil 3D. Então, é uma assinatura realmente completa para que você possa se preparar e muito mais do que isso, também usar ali como refúgio, né? Então, muitas vezes você está buscando uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, você vai lá no sistema, né? Você vai lá na Layoutflix e faz aquele curso que porventura você ainda não domina. A gente está sempre atualizando e mantendo isso aqui novo para vocês. Então, o link já está aqui abaixo, vamos para o Layoutflix, beleza? Dei meu recado, dei meu merchan. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal da Layout, se você não deixou seu like, por favor, faça. A partir do like de vocês, a partir da inscrição de vocês, a partir do comentário de vocês, a gente se motiva a produzir cada vez mais conteúdos. Beleza? Então vamos embora, vamos continuar aqui a nossa aula. A gente falou sobre o número de tomadas, agora quando a gente fala de iluminação, a gente fala da área. Então a área ela consiste no seguinte: quando a gente pega aqui, por exemplo, 9 metros quadrados ou 7 metros quadrados, é um exemplo que eu vou trazer para vocês, óbvio, sendo que, né, se eu trouxer aqui um exemplo mais robusto, a gente consegue entender um pouco melhor. Vamos supor que 20 metros quadrados. Como é que a gente calcula aqui a potência da iluminação? A gente fraciona isso da seguinte forma: 6 metros quadrados mais parte de 4. 4 metros quadrados, 4 metros quadrados, 4 metros quadrados. Então aqui eu tenho 4 vezes 3, 12, com 6, 18, com 2 metros quadrados, 20. Então eu pego a primeira 6, depois frações de 4. Essa última foi menor que 4, eu desconsidero. Então isso aqui, x, não conta. A cada 6 metros quadrados, 60 VA, 4 metros quadrados, 40 VA. Então eu consigo ter uma noção aqui ó, da potência. Eu vou precisar ter 120 VA mais 60, 180 VA. Essa é a potência necessária para um ambiente, por exemplo, de, como eu falei ali, 20 metros quadrados. Diego, eu vou botar uma lâmpada de 180? Não. Você pode colocar ali 2 lâmpadas de 100, 3 lâmpadas de 60. Você pode fazer uma composição. Não tem estresse algum. Beleza? Quando a gente já fala aqui, ó, por exemplo, de uma situação como essa, né, 772, aqui a gente já pode considerar, por exemplo, 100 VA. Já coloca aqui 100 VA, 100 VA como potência base. Beleza? E aí, como é que eu vou dispor a minha iluminação, Diego? Eu queria botar 2 pontos de luz, eu não quero botar um só. Você vai ter que dividir esse ambiente. Então, como assim? Como é que eu vou dividir? Vê só, essa linha aqui, ela compreende meu ambiente interno. Então, eu vou fazer aqui com line o quê? Um ponto médio. Puxei aqui um ponto médio. E eu vou dividir aqui para poder encontrar a média desses 2 ambientes. Qual é o ponto médio para que eu possa, né, obviamente, estar puxando ali e inserindo a minha iluminação. Ixi, Maria, que susto, a Siri ligou aqui. Então eu vou aqui, ó, faço esse xizinho maroto. Essa aqui é a dica. Esse aqui é o pulo do gato dessa aula,
para que a gente possa estar locando a nossa iluminação. Então eu venho aqui, posso trazer um círculo, posso trazer um retângulo. Uma coisa importante sobre o projeto elétrico é a NBR 5444, que era que previa, né, a nomenclatura, a simbologia dos pontos elétricos, não está mais em vigência, não está mais ali dentro da validade. E o que você vai ter que fazer é o que? Você vai trazer ali o simbolismo, trazer os símbolos para o seu projeto e depois de apresentá-los através de um quadro de legendas. Você vai ver isso tudo dentro do nosso curso completo. Então eu vou vir aqui, por exemplo, com um retângulo, só para ilustrar mesmo. E vou trazer aqui meu retângulo, vou colocar um ponto médio aqui, ó, fazer uma linhazinha, só para a gente encontrar o médio dele. E vou posicionar ele exatamente aqui no centro da minha interseção. Beleza? Então fiz aqui a minha primeira lâmpada. Vou lá, trago a minha segunda lâmpada. E aqui, ó, apago as linhas que eu tomei como base, apago as linhas que eu tomei como referência. Diego, eu queria agora, né, se eu tenho lâmpada, obviamente eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um interruptor. Isso é óbvio, né? Eu não posso falar de um projeto elétrico que tem tomadas, que tem lâmpadas e não tem interruptores. Então, exato, o interruptor sempre fica aqui próximo à porta, até porque você abre a porta, sua reação imediata é o quê? Ligar a luz, na é verdade. Então, vamos aqui para o símbolo do interruptor, a gente vai botar um círculozinho, a gente vem aqui, ó, do lado da nossa porta. E qual o detalhe? Esse interruptor com uma bolinha única é um interruptor de uma seção. Você ligou, liga todas, desligou, desliga todas. Então é interessante, pelo menos, a gente trabalhar com um interruptor aqui de 2 seções. Por quê, pessoal? Porque cada seção do interruptor, cada tecla do interruptor vai estar acionando ali uma lâmpada diferente, beleza? Então a mesma lógica você pode fazer aqui, por exemplo, para sua cozinha. Dividir aquele ambiente em 2 e passar ali, obviamente, né, a questão da sua iluminação. Ah, mas Diego, tem um conteúdo que eu sempre fico em dúvida no meu projeto elétrico, que é o esquema unifilar. Como é que eu represento, Diego, aqueles fios condutores, fase, neutro, terra, retorno, proteção, misericórdia, como é que isso é feito? Vou trazer aqui algumas dicas para vocês, obviamente. E aí, em seguida, no nosso curso avançado, lá na Layoutflix, você vem aqui com a gente e detona isso em 2 tempos. Então, primeira coisa é pegar a ferramenta arco. O arco não representa o fio condutor, mas representa o eletroduto. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o meu quadro de distribuição. Quando a gente usa o arco, desativa essa ferramenta aqui do Ortho Mode, tá? Eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou trazer um eletroduto, por exemplo, para trazer aqui para o meu interruptor. Então vamos trazer aqui para ele. Vamos botar aqui nosso arcozinho. A gente geralmente faz ele assim mesmo, tá? Meio boleado, porque é o símbolo do eletroduto ali dentro da sua tubulação. Ele não vai vir reto, né? Só se você vier, obviamente, por uma parede, ou se você vier cortando ali o piso. Mas quando a gente fala de um eletroduto que vem, por exemplo, pelo fogo, ele normalmente ele tem ali a sua curvatura. Feito isso, eu cheguei aqui no meu interruptor, por exemplo, eu vou estar acionando as minhas lâmpadas. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui a ferramenta Line, ligar aqui ela, tá bom? Então observa que isso aqui não é o fio, não é o condutor, isso aqui são os eletrodutos. E venham para cá, beleza? Desse ponto aqui, que eu cheguei, por exemplo, na minha luminária, eu posso descer aqui um eletroduto e chegar lá na minha lâmpada, na minha tomada, perdão. Então eu vou lá, ó, isso aqui eu posso descer dessa forma. Eu posso usar uma ferramenta chamada arco aqui também, como eu falei para vocês, usar o Arc Mode. Então foi lá, acionei, liguei aqui, ó. Eita, perdão, pessoal. Às vezes acontece o AutoCAD, quando você clica no ponto, tá lá para definir, e ele puxa uma referência a Deus. Vai lá, usa o trim, corta as linhas que se cruzam. E você poderia passar, por exemplo, esse próximo eletroduto por dentro da parede, ou pelo forro. E aí, obviamente, vai depender do que é que você acha mais rápido, mais viável. E o que acontece? Eu vou passar aqui para você agora qual é a lógica do esquema unifilar, tá? É comum, né, em construções de baixo padrão, o pessoal colocar um disjuntor, às vezes para a casa toda, um disjuntor por ambiente. Mas, obviamente, você como projetista, você como cabeça, idealizador aqui desse projeto, você tem que saber o que a norma prevê e, pelo menos, trabalhar de maneira correta. Se depois vão mudar a execução, não é você, mas o projeto você tem que entregar redondinho. Então, o que acontece? A gente tem que falar aqui de 2 tipos de circuito, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o circuito fase, o circuito, né, o condutor, na verdade, fase,
o condutor neutro e o condutor proteção. Diego, o que é esse condutor proteção? Proteção é o aterramento, pessoal, para vocês entenderem aí, tá? Proteção elétrica é o aterramento. Por quê? Porque um aterramento elétrico, ele pode ser de diversos tipos. Aterramento PE, que é o aterramento comum, né? O aterramento de terra, como a gente fala, proteção elétrica. Tem o aterramento funcional, que é o aterramento do neutro. E tem o aterramento temporário, que é o aterramento da fase. Diego, tem tanta possibilidade, é? Tem. Então tá aqui os condutores, fase, neutro e terra. Se você achou que ficou grande, você pode dar um SC aqui, ó, ou um Scale, para você reduzir um pouquinho. Então eu posso clicar aqui na minha referência, ponto 5, dei uma reduzida a massa. E aqui está mostrando o quê? Que o condutor fase, neutro e terra está saindo do quadro de distribuição e descendo aqui, por exemplo, para o meu interruptor. Mas qual circuito estaria ali acima dele? Eu vou pegar aqui meu texto, vou copiar, vou colocar aqui em cima dele. E eu vou trazer, por exemplo, o circuito 1 e o circuito 2. Diego, por que tu está trazendo dois circuitos? Porque eu vou ter, por exemplo, um circuito que vai ser da minha iluminação e eu vou ter um outro circuito que vai ser da minha tomada. Então tem duas opções, tá? Então Scale, vou reduzindo aqui, ó, só para ficar encaixado bonitinho, e você rotaciona. Observa que tudo no AutoCAD, meio que o que você faz a primeira vez, depois não tem tanto problema, que você vai copiando e colando e ajustando. Então, circuito 1 e 2, fase, neutro e terra. Isso aqui representa que tem o quê? Duas fases, dois neutros e o terra, né? Tem dois condutores ali de cada. Por quê? Porque saindo do meu quadro eu tenho um disjuntor chamado disjuntor número 1, que vai ligar a iluminação da minha sala, e o disjuntor número 2, que vai ligar as tomadas da minha sala. Massa? Esses condutores, eles viajam aqui por todo o eletroduto. Então a gente pode até copiar eles aqui, ó, trazer para cá e mostrar que eles estão chegando aqui. Uma ferramenta bem bacana no OSNAP é ativar essa aqui, ó, Near Set. Então, o botão direito, ativou lá o Near Set, ele te permite clicar em qualquer ponto. Então, você trouxe uma referência, você clica e, obviamente, se não ficar legal, se não ficar na inclinação, você usa o Rotate para fazer aquele ajuste fino. Então, foi lá, fase, neutro e terra, trouxe. Ele vem aqui para o meu interruptor e desse meu interruptor, ele vai para a lâmpada o que, pessoal? Importante deixar isso muito claro. Ele sai aqui, ó, do meu interruptor, o retorno e o neutro. Como assim, Diego? Entra fase, sai retorno. É exatamente isso. Você vai aprender mais com a gente no nosso curso completo. Mas no interruptor, ele entra a fase e não sai a fase. Tá? Ele sai o que a gente chama de retorno. A fase seccionada, a fase cortada pelo interruptor, até para que você possa, através dele, né, abrir e fechar o circuito, ligar e desligar o circuito, tá bom? Então você vai ter aqui, ó, saindo do seu interruptor, você vai ter aqui uma diferença aqui nos circuitos. Por exemplo, eu vou posicionar aqui, vou selecionar aqui meus elementos, ó, que eu peguei, vou usar como base para rotacionar até o próprio ponto que eu usei para encaixe. Então vamos botar aqui. E eu vou ter o que agora? Ó, saindo do meu interruptor, o retorno, que é a fase seccionada, o neutro e o terra. Por exemplo, isso aqui do meu circuito 1. Por quê, pessoal? Porque o meu circuito 2, que é o circuito que vai lá para as tomadas, ele se mantém totalmente preservado. É fase, neutro e terra mesmo, que vai chegar ali nas minhas tomadinhas. E que inclusive eu já posso copiar aqui, ó. Fase, neutro e terra que vão para as tomadas já estão aqui. Sendo que aqui eu vou ter apenas o meu circuito 2, tá vendo só? Circuito 2. Enquanto aqui no meu circuito 1, né? Ó, vê só. Então, enquanto aqui no meu circuito 1 é só o retorno, neutro e terra, que vão estar chegando ali, por exemplo, na minha iluminação. Se obviamente também a sua luminária não precisar do terra, não precisa colocar, beleza? Também é comum a gente chegar e representar aqui, ó, o fase, neutro e terra do 2. Se ficou muito apertado, não tem problema, você pode puxar, ó, por exemplo, uma linha de referência. Então, vou ativar aqui o ortho. E você chega aqui e coloca, ó, eu tenho também naquele ponto ali do meu circuito, o fase, neutro e terra 2. Sendo que eu não estou botando ali em cima, porque senão vai ficar muita informação, vai ficar o samba do crioulo doido. Você já sabe como é, então eu não vou deixar um negócio feio para você, né? De feio já basta eu. Então, colocou lá, ó, fase, neutro e terra, maravilha. E agora, Diego, como é que funciona isso? Tu me falou que o interruptor tem duas seções, sai um retorno, esse retorno vai ligar as duas lâmpadas.
quem observou aqui a casquinha de banana que eu deixei já notou que tinha um equívoco. Ou, na verdade, né, a gente precisa melhorar isso aqui. Por quê? Um interruptor de 2 seções, ele permite que saiam 2 retornos. Por quê? Cada retorno vai ligar uma lâmpada, né? E aqui eu vou ter uma nomenclatura. Como assim, Diego? Aqui vai identificar cada retorno. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, o 1A e 1B. Por quê? Porque, por exemplo, o comando A vai ligar a lâmpada A, o comando B vai ligar a lâmpada B. Então eu posso já chegar aqui, ó, e trabalhar com a minha lâmpada assim, dizer que essa lâmpada é a A. Então eu posiciono aqui, já dou aquela minha rotaçãozinha base. E eu vou ter minha outra lâmpada lá como a B. Eu já sei para qual, né, obviamente, retorno liga qual elemento. Então A e B, maravilha, redondinho, organizado demais. Caraca, Diego, mas e entre essas lâmpadas eu vou ter o quê? Entrou 2 retornos, o primeiro ficou aqui nessa lâmpada e apenas o próximo retorno é que passa para outra lâmpada. Então, feito isso aqui, ó, chorou. Diego, eu achei complexo. Não é complexo, isso aqui é prática. Prática, treino. E, Diego, onde é que eu posso aprender mais sobre isso? No Layout Flix. Não só sobre isso, mas sobre todos os tipos de projeto e execução de obra dentro da construção civil. Então aqui, ó, eu vou tirar um retorno, eu vou dizer que esse meu circuito agora é apenas o 1B, até porque o A morreu, o A ficou aqui atrás. Eu vou acionar lá a minha luminária, o meu ponto de iluminação. E aqui no meu interruptor eu posso botar seção A, seção B. Caraca, Diego, que massa! Foi rápido, foi fácil, entendi. Passei meses aí na faculdade para compreender o esquema unifilar e não imaginar para onde começava. Pois é, aqui na Layout Flix você vai ter o nosso curso completo de projeto elétrico, que por sinal você vai aprender aqui com a gente a questão de orçamento, levantamento de carga, distribuição, espessura lá dos seus eletrodutos, calcular também os seus condutores. Então, ó, tudo isso aqui a gente fala: desenvolvimento de projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto unifilar, dispositivos de proteção do circuito, eletrodutos, né, circuitos, projetando ambiente, projeto de quadro de distribuição, cálculo de dimensionamento e impressão e também uma parte exclusiva só de patologias dentro do projeto elétrico. Já foram mais de 3.600 alunos, então não vacila. Se você quer só fazer projeto elétrico, vai, mas eu te recomendo, entra com a gente, vamos pro Layout Flix, vamos revolucionar aí a sua forma de fazer projeto. Valeu!